Vamos lá, pessoal, vamos tratar de um assunto muito importante. O direito registral notarial, nós precisamos compreender. Para advogar no direito civil, para advogar no direito de família, para advogar no direito imobiliário, para poder, de fato, conhecer o direito registral notarial, eu preciso entender cada atribuição que é dada a cada cartório, cada característica geral do sistema registral notarial. Isso faz toda a diferença para que possamos atuar com mais qualidade, respeitando o nosso cliente, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, eu preciso saber que cartório é um tribunal de justiça. Tem advogado, advogada, ou pessoas, um leigo, faz escândalo, vou chamar a polícia, vou fazer mandado de segurança, é crime de desobediência. Calma, respira. Cartório é o Poder Judiciário. Fora do Poder Judiciário, fora do fórum, mas é o Poder Judiciário. Quem passa no concurso de cartório, o oficial, a oficiar, né? Nós temos aí, de fato, uma pessoa representando o Poder Judiciário por delegação. Vários termos eu posso utilizar, oficial, oficião, oficiala, né? Vários termos eu posso utilizar dependendo da região, como delegado do cartório, delegada do cartório. Então, nós não temos nomenclaturas exclusivas definidas, temos várias nomenclaturas diferentes. Vamos conversar sobre isso. Então, cartório, delegação, Tribunal de Justiça, você já sabe disso, e eu quero trazer as características gerais do sistema notarial e registral. Acredito sim que o tema é interessante e eficaz, visto que esse tema é pouco estudado ainda. E o cartório, quer queira, quer não queira, faz parte da vida das pessoas, né? Nascimento, vida, morte, casamento, separação. Então é importante entender sim. O sistema notarial e registral, ele é formado no Brasil pelas serventias. Serventias extrajudiciais, porque é fora do fórum. Serventias extrajudiciais, popularmente tratadas como cartórios. Nós chamamos de cartórios, mas na verdade é serventias extrajudiciais ou extrajudicial. Os cartórios, como são conhecidos, nós temos uma lei, a lei específica que você já conhece, a Lei 8.935 de 1994. Vou repetir, Lei 8.935 de 94. A chamada Lei dos Notários e Registradores. Essa lei, a 8.935 de 94, a Lei dos Notários e Registradores, regula, inclusive, o artigo 236 da Constituição Federal. Entre outros temas, a Lei 6.015 de 73, a tão famosa Lei de Registros Públicos, cuida da parte da atividade ligada aos registros de normas gerais. Vamos juntos. Os serviços notariais e de registro, conforme a Constituição Federal, artigo 236, serão exercidos em caráter privado, gente, mas por delegação do poder público, que eu tinha falado no início da aula, sendo que a lei regulará suas atividades, vai disciplinar, sim, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários e oficiais de registro e seus prepostos, né, que definirá também a fiscalização de atos do poder ou pelo poder judiciário, sendo que a lei federal vai estabelecer ou estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos relativos às atas e atos praticados pré-estabelecidos nas normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços de registro, e o ingresso na atividade também dependerá do concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso público, de provimento ou de remoção por mais de 6 meses, tá? Essa é a regra. A figura responsável pela serventia é o tabelião ou notário, oficial de registro ou registrador público. Profissionais de direito ou do direito, dotados de fé pública, sim, aprovados em concurso público e delegados do poder público por autoridade competente. Para algumas doutrinadoras, para alguns doutrinadores, atuam como colaboradores do poder público. Eu concordo com isso no meu livro também. Essa é a estrutura geral e as regras básicas do sistema. Caráter privado, delegação do poder público, lei que disciplina a responsabilidade civil e criminal, fiscalização pelo poder judiciário, lei federal que estabelece normas gerais para a fixação dos emolumentos e o concurso público que nós falamos. São conceitos básicos, a base da atividade. Anote aí: autenticidade, segurança, eficácia, publicidade dos atos jurídicos e tais preceitos constam inclusive no caput do artigo 1º da Lei 6.015. O artigo 1º esclarece muito bem os serviços concernentes aos registros públicos
estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança, eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Os mesmos conceitos encontrados na lei dos notários e registradores, define a atividade por sua finalidade da seguinte forma. Eu falo do artigo 1º. Serviços notários e de registros são de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Em poucas palavras, para ficar bem didático, as palavras autenticidade é a qualidade de legítimo, verdadeiro, que se atribui a um título ou documento através de seu registro. Por segurança jurídica, vamos entender, ou pelo menos se entende, a oferta de que o direito advém do registro e que só poderá ser alterado por via legislativa. Nenhuma outra forma pode oferecer ameaça, pois o registro garante a segurança do direito. Vamos lá. Em relação à eficácia, já a eficácia é a aptidão de se produzir efeitos na esfera jurídica, consequência de fé pública do registrador e tabelião. E eu quero trazer para você que as certidões emitidas pelos registradores e notários têm a mesma força provante que os originais, de acordo com o artigo 217 do Código Civil, inclusive. Por fim, eu trago para você a publicidade, que é e permite sim que terceiros, através do acesso ao conteúdo dos registros, afastem a clandestinidade dos documentos. É a garantia, de fato, que vai ocorrer ou ocorre uma emissão de certidões aos interessados, independente da exposição dos seus motivos. É pública, em regra é pública. Nesse contexto, o Estado atua intervindo nos negócios jurídicos particulares através dos registros, pois considera, gente, isso é muito importante, que determinados atos produzem efeitos que transcendem os interesses das partes e tornam públicos. Tal modalidade de atuação estatal se chama administração pública de interesses privados. A lei dos notários e registradores define a modalidade dos serviços notariais de registro no artigo 5º. Então vamos lá. O artigo 5º esclarece o quê? Os titulares de serviços notariais e de registro são os tabeliões de notas, fazem procuração, escritura pública, autenticação de assinatura, ok? Cópia autenticada. Tabeliões de oficiais de registro de contratos marítimos, específico, existe. Tabeliões de protesto de títulos, existe também, claro que existe um monte. Oficiais de registro de imóveis, é o que todo mundo quer em concurso público, atingir um cartório de imóveis, porque é competente. Eu falo que o cartório de imóveis não precisa agradar muito não, porque eu tenho que voltar lá, é competente, é só lá que eu resolvo. Existe ainda os oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, e também os oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas. Não podemos esquecer, também existem os oficiais de registro de distribuição. Alguns cartórios utilizam. Vamos lá. Formados os pilares, a estrutura do sistema registral, eu quero trazer para você outro planejamento estratégico aqui. Tá? O sistema registral dividido de uma outra forma e da forma doutrinária. São 4 modalidades de registro, fica mais fácil. Então, o sistema registral, o pilar do sistema registral, dividido em 4 modalidades de registro. Primeiro, registro civil de pessoas naturais. Segundo, registro civil de pessoas jurídicas. Terceiro, registro de títulos e documentos e registro de imóveis. Tá? Por sua vez, os titulares dos referidos serviços de registro são os oficiais de registro de imóveis, oficial de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, os oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas, tá? O sistema notarial, ele é dividido em 3 modalidades. O notarial, ok? Falamos do registral em 4, agora o notarial. O notarial notas, primeira divisão, tá? Primeira modalidade, notas. Segunda modalidade, protesto de títulos. E terceira, contratos marítimos. Agora fica mais fácil, hein? Fica mais fácil assim. Quais são os princípios que vão ser aplicados à atividade e como se dividem? Então vamos tratar porque é muito importante dessa aula aqui. Primeiro princípio, quando nós falamos de princípio, os princípios se referem aos requisitos para o registro, né, gente? E aí nós vamos seguir um princípio já conhecido, legalidade, que é a disponibilidade continuada, né, na lei, princípio da disponibilidade, continuidade, especialidade, inaterialidade, territorialidade e também rogação ou instância, tá bom? Então, vou repetir aqui, ó, os princípios em que se referem os requisitos para o registro.
Só posso fazer registro com base na lei, legalidade. Disponibilidade, tem que estar disponível o imóvel. O bem, continuidade, não posso pular. Faço com um e pulo o outro, não pode. Especialidade, cartório específico. Unitariedade, territorialidade, também tem a ver com competência. E rogação ou instância, tá? Outros princípios que nos interessam são os princípios que se referem aos efeitos do registro. E aí nós temos, em relação aos princípios, aos efeitos do registro, nós temos a publicidade, a presunção, a fé pública, oponibilidade a terceiros, inscrição, obrigatoriedade, que também tem a legitimação e a prioridade. Vou repetir, hein? Princípios que se referem aos requisitos para o registro: legalidade, disponibilidade, continuidade, especialidade, unitariedade, territorialidade e rogação ou instância. Esquece esses, vamos para os princípios que se referem aos efeitos do registro: publicidade, presunção, fé pública, oponibilidade a terceiros, inscrição, obrigatoriedade, como é chamado também, e legitimidade e prioridade, tá bom? O ato de registro, gente, só pode ser provado de fato pelo cartório quando provocado pelo interessado, tá? Então o ato de registro só pode ser provocado pelo interessado, só. Aí ele é aprovado ou aprovado pelo cartório dentro dos padrões dos requisitos de segurança. Não se admite registro de ofício, o que caracteriza, o que de fato está evidente na característica ao princípio da rogação instância. O artigo 13 da Lei de Registros Públicos ilustra muito bem que o princípio da rogação, sendo claro e restritivo, no sentido que, salvo as anotações e averbações obrigatórias, os atos de registro serão praticados por ordem judicial ou a requerimento verbal ou escrito dos interessados, ou ainda a requerimento do Ministério Público, quando a lei autorizar, ok? O impulso inicial é sempre do interessado, Porém, os demais atos são de competência exclusiva do oficial e seguem a ordem interna e disposições legais quanto a serviços, qualificação, registro e arquivo de documentos. Ninguém, gente, mas ninguém pode transferir mais direitos do que os constituídos de fato no registro imobiliário. Há de se respeitar a disponibilidade relativa ao imóvel e ao titular. Então é importante isso, hein? E eu trago para você também que a cadeia registral deve ser contínua e ininterrupta, ok? A cadeia registral. O direito registral é muito gostoso porque te brinca, né? Título anterior, você consegue descobrir o passado do imóvel. É muito legal isso, em relação ao registro de imóveis, né? Mas eu também consigo isso em outros registros também. Então, fique atento, porque se a cadeia registral deve ser contínua e ininterrupta, só poderá ser objeto de registro ou averbação o documento que tiver em suas informações relacionadas com a anterior, de forma a garantir a transmissão perfeita dos direitos e as responsabilidades. Regra importante: não se admite lacunas ou incoerências durante o processo de registro ligado ao número ou à matrícula anterior, ok? O oficial deverá verificar as pessoas, identidade, legitimidade de representação e dados do bem do imóvel, matrícula ou ato antecedente, para que a transmissão seja segura, sempre. A continuidade ou trato sucessivo observa-se nos registros e é princípio básico de segurança jurídica e atua junto com o controle da legalidade no momento da qualificação, ou seja, da análise pelo oficial ou seu preposto de fato, né, da autenticidade, eficácia, validade e conformação legal do registro ou averbação dos requeridos, tá? Não se admite, gente, isso é importante também lembrar, elos imperfeitos ou inexistência de elo entre proprietário, titular, direito ou bem anterior com o atual. A legitimação é essencial para a segurança jurídica. E eu trago para você também, muito importante, que a incompatibilidade e a contradição são, sim, imediatamente afastadas através da ideia de que o direito inscrito se presume e que existe, sim, embora essa presunção no nosso sistema seja relativa, pois a fé pública não é absoluta, tá? O oficial, gente, por ocasião da qualificação, confere e deve, sim, conferir se o objeto do registro está de acordo com as leis vigentes e impede que os atos atendem à legalidade ou adentrem, né, ao registro. É importante também, muito importante, durante esse estudo,
de ter sempre em mente que os registros, embora tenham uma função de conservação e publicar os atos de seu arquivo, são sobretudo uma ferramenta de interesse no sentido de proteção e preservação dos direitos através da qualificação. Ou seja, o registrador, antes de disponibilizar o seu arquivo, via publicidade, que é uma regra, analisa a legalidade para tais fins, conforme a lei de registros públicos. Isso deve conferir a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. E se assim não fosse, não haveria responsabilidade inerente aos registros e tampouco a sua indispensabilidade por ordenação legal e até mesmo especificamente na lei de registros públicos. Tá? É uma regra importante também quando dispõe de seus artigos, conforme dispõe os artigos 156 e 157, que o oficial deverá recusar o registro a título e a documento que não se revistam, né, das formalidades legais, e se tiver suspeita de falsificação, poderá o oficial sobrestar sim o registro depois de protocolo, o documento, até notificar o apresentante dessa circunstância, e se insistir, o registro será feito com essa nota, podendo o oficial, entretanto, submeter a dúvida ao juiz, aquela questão de dúvida, situação de dúvida inversa, ao juiz competente, ou também notificar o signatário para assistir ao registro, mencionado, né, também as alegações pela última aduzidas, tá? Por sua vez, o oficial, salvo quando agir de má fé, devidamente comprovado, não será responsável pelos danos decorrentes da anulação dos registros ou da averbação, inclusive por vício, né, intrínseco e extrínseco, né, do documento, título ou papel, mas tão somente pelos erros ou vícios no processo de registro. O objetivo e demais características contratuais ou legais inerentes ao registro têm sim que ser preciosos, né, individualizados, e dessa forma não poderia haver conflito quanto ao conteúdo e o bem a ser atribuído ao registro. Tá? Então, ponto importante também. Após o registro, gente, eu trago para você, e é muito importante lembrar, que através da especialidade que a publicidade terá em sua eficácia assegurada, é informação disponível e terá garantia, sim, de integridade. Sabe-se, gente, que, por sua vez, da importância atual de uma informação objetiva e eficaz, a certidão, quando emitida, é especificada, assim, a determinação, aquela determinada situação concreta. Isso é interessante, né, em relação à pessoa ou imóvel. E aí eu deixo claro também que, dessa forma, o imóvel, objeto do registro, deve ser descrito em sua máxima especialização, tem regra para isso, pois o registro, como já falei na aula, pode refletir até numa execução, ação de escapeão, delimitação diária, remuneração fundiária, que é a REURB, parcelamento, desmembramento, desdobro, etc. Os registros, gente, por vezes, são utilizados para a defesa judicial de direitos e mais algumas vezes também a especialidade se torna importante para que no momento do ajuizamento da ação, do pedido constante da inicial, não ocorra confusão. O objeto deve ser específico e determinado seguindo as disposições do Código de Processo Civil e que pode levar, conforme a situação, o deferimento da inicial e o prejuízo do direito. Por sua vez, não é só objeto de registro que deve ser específico, mas também as suas condições contratuais de acordo com os artigos 176, tá? Inclusive o inciso 2º, itens 2 e 3, e a lei também, o artigo 225 da Lei de Registros Públicos, tá? Vamos lá. Mais um ponto que eu quero trazer para você: cada imóvel terá uma matrícula própria, hein? Em regra tem que ter. Antes de 73, transcrição. Transcrição é que nem SIC e CPF. Antes da transcrição ainda tinha a certidão paroquial, né, que é o documento mais antigo aí de um imóvel. Existem ainda certidões paroquiais. Cada imóvel terá a sua matrícula própria, de acordo, gente, com o artigo 176, inciso 1, inclusive, da Lei de Registros Públicos. Este princípio é direcionado ao registro de imóveis, que por sua natureza e estrutura legal, demanda que cada propriedade tenha sua matrícula única, inconfundível, dentro da competência de território somente está, de fato, do território. Tem imóveis sem matrícula, né? Tem até um uso capião específico, que é o uso capião de vício registral. Tem muitos imóveis sem matrícula, sem registro, sem transcrição, sem origem registral. O direito brasileiro ele é falho, isso acontece sim. Todo imóvel tem uma origem. Se for pesquisar, vai achar uma origem, nem que for no direito paroquial. Não é verdade, tem imóvel que não tem registro em lugar nenhum. Isso é comum, acontece. Infelizmente, né? Acredito que daqui a alguns anos, muitos anos, não teremos mais isso. Porque se tudo não correr atrás da regularização, se facilitar a regularização no Brasil, a saída.
A Lei de Registros Públicos, em seu artigo 169, dispõe que todos os atos enumerados no artigo são obrigatórios e efetuar-se-ão, de fato, no cartório, da situação do imóvel, salvo as exceções dos seus incisos. Tal princípio facilita o acesso e a localização de informações relevantes em relação a um imóvel. Também é aplicado quando a emissão de notificações extrajudiciais, nascimento, casamento, óbitos, registro civil de pessoas jurídicas, entre outros atos também, tá bom? Quero trazer aqui também a lembrança de alguns princípios importantes que até já falamos aqui. O princípio da publicidade. Ele vem consolidado no artigo 16 da Lei de Registros Públicos, onde os oficiais e os encarregados das repartições em que se façam os registros são obrigados, primeiro, a lavrar a certidão do que lhe for requerida, segundo, a fornecer às partes as informações solicitadas. Já o princípio que nós falamos também da prioridade se resume em poucas palavras: o direito é assegurado ao registro que se faz primeiro. Quem faz primeiro o registro, registrou, preferindo o direito real, se for o caso, frente a terceiros. Tem discussões doutrinárias ou experienciais na prática. Na teoria é assim. Além disso, marca o tempo também os prazos e o momento da geração dos seus efeitos. Importante ler o artigo 130, 174 e 182 e seguintes da Lei de Registros Públicos. Os conflitos, gente, é importante falar sobre isso, hein? Os conflitos, os quais se pretende evitar, pode ocorrer em relação ao domínio sobre o mesmo bem, imóvel ou bem imóvel, que pode haver confronto de direito, né, entre titulares distintos, e será o registro de imóveis, através de suas regras, que assegurará um dos titulares a preferência em relação ao direito. Em relação a direitos reais sobre o mesmo imóvel ou bem imóvel, há de se verificar assim se existe compatibilidade entre eles e qual dos dois prevalecerá. A aplicação em regra do princípio da prioridade busca excluir o direito incompatível, vetando sim aquele que se constitui posteriormente ao registro, no caso, por exemplo, da prioridade que é atribuída àquele que primeiramente ingressa com o pedido de registro no imóvel, do imóvel de fato. Determinar uma hierarquia entre os direitos compatíveis, ou seja, o direito que primeiro ingressa tem preferência sobre os demais, ainda que compatíveis entre si. Essa é a regra, tá? A inscrição consiste no princípio que só o registro pode se obter a segurança e a proteção perante terceiros. Na prática, a gente sabe que tem juiz que faz muita confusão em relação a isso, né? Vamos respeitar os bons profissionais. Recentemente tive uma audiência de uma ação reivindicatória, uma petitória, onde a parte teve o imóvel invadido, e a juíza marcou a audiência, o senhor vai escutar a parte, uma invasão nova. Então, muitos juízes, operadores do direito no geral, advogados, próprios cartorários, fazem confusão. Infelizmente, esse tema teria que ser mais estudado. Não é todo mundo que é igual a você, estuda, se atualiza, infelizmente. Gente, quero trazer para você também a inscrição, tá? Voltando aqui. Ela consiste, então, no princípio que só com o registro pode-se obter a segurança e a proteção perante terceiros, ok? É comum os doutrinadores do meio registral utilizarem-se da expressão, né, que não registra não é dono. Você sabe disso, já ouviu falar. Para ilustrar o aludido princípio, segue as orientações, então, 167, 168 e 169 da Lei de Registros Públicos. Não vamos esquecer do 1245 do Código Civil também, onde a propriedade só se transfere com o respectivo registro, atribuindo ao registro o efeito constitutivo, é o que diz o artigo, tá? Há quem diga que o princípio da presunção se confunda com fé pública, mas tenho que as naturezas são distintas. Um advém de outorga e outro do direito. A presunção relativa é o juris tanto, né? 252 da Lei de Registros Públicos e 1245 do Código Civil. Na esfera administrativa, eu quero trazer para você, é muito importante falar que ocorrem muitos questionamentos, né? Eu trago como exemplo que na esfera administrativa muito se questiona a respeito da nomeação de pessoas para responderem pelos serviços de registro. E como isso ocorre? Quem pode concorrer ao cargo? É comum encontrar pessoas que acreditam que as serventias ainda passam de pai para filho? É comum. Titular para substitutos? Então, entretanto, faz anos que isso não acontece, que isso mudou. Então, o cartório não passa mais de pai para filho e nem passa para o substituto. Isso é boato, não existe mais isso. A regra foi assim, já aconteceu, hoje não. Em regra, o oficial de cartório, ele assume um cartório e ele tem aquela atribuição.
No Brasil, o Brasil é muito grande, tem cidades pequenas que um cartorário tem 2 funções, um cartório tem 2, 3 funções, isso acontece também. Ou às vezes divide o espaço físico, então o leigo, o operador de direito tem a falsa sensação que aquele cartório faz tudo, mas não é. É o mesmo espaço físico com cartórios diferentes. Primeiro andar é um cartório, segundo andar é outro cartório, terceiro andar é outro cartório, então é importante trazer isso aí também, tá bom? Vamos lá, a Lei 8.935, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, nos traz importantes respostas nesse sentido. A delegação para atividade do exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos: habilitação em concurso de provas e títulos, nacionalidade brasileira, capacidade civil, quitação com as obrigações eleitorais e militares, diploma em direito. Cuidado! Em regra, não preciso ter o diploma em direito, eu posso trabalhar no cartório por mais de 10 anos, ok? Ou ter o diploma em direito. Verificação de conduta contínua para o exercício da profissão também é requisito também. Os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário, com a participação de todas as suas fases, da Ordem de Advogados do Brasil, a OAB, do Ministério Público e de um notário ou de um registrador. O concurso será aberto com a publicação digital e dele constando os critérios de desempate. Ao concurso público poderão concorrer candidatos não bacharéis em direito que tenham completado até a data da primeira publicação digital, pegou? Até a data da primeira publicação digital, hein? Do concurso de provas e títulos, 10 anos de exercício em serviço notarial ou registral. Tá? Isso aparece no artigo 15 da Lei LNR, né? A Lei de Serviços Públicos. Tá? Então, a exceção ao diploma de bacharel em Direito é que a pessoa tenha, ele ou ela, até a data da primeira publicação digital do concurso público, de títulos e documentos, 10 anos de exercício em serviços notariais ou registrais, ok? As vagas serão preenchidas alternativamente, 2/3 partes por concurso público de provas e títulos e 1/3 por parte por meio de remoção mediante concurso de títulos, não se permitindo que qualquer serventia ou registro fique vago sem abertura de concurso de provimento inicial ou de remoção por mais de 6 meses, tá? Para estabelecer o critério de preenchimento, tomar-se-á, sim, por base a data de vacância da titularidade quanto às vagas na mesma data, aquela de criação do serviço. Artigo 16 também, tá? Em relação ao concurso de remoção, somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais 2 anos, ok? Então, tem essa regra também, 2 anos. A legislação estadual disporá, sim, sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção aos candidatos que serão declarados habilitados na rigorosa ordem de classificação do concurso, aparece no artigo 18 e 19. Os oficiais de registro poderão, sim, para desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles, escolhendo substitutos e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada sobre o regime de legislação trabalhista, CLT. Não há mais a figura do estatutário, né? Não há mais que se falar em contratação estatutária dentro da serventia, e sim, então somente a aplicação do regime CLT, tá bom? Isso aparece no artigo 20 também. Em cada serviço de registro, haverá sim tanto substitutos, escreventes e auxiliares, quanto forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro. O nome de preposto será comunicado ao juiz competente, artigo 20, inciso 1, 2 da Lei dos Públicos também. A comunicação atribui a responsabilidade e protege de fraudes e falsificações também, detalhe importante. Cargos que existem no cartório: estagiário, auxiliar, escrevente, substituto. Os escreventes, gente, poderão praticar somente os atos que o titular da delegação autorizar, tá? Nada mais. Os substitutos poderão, simultaneamente com o titular, praticar todos os atos que lhes sejam próprios. Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular, artigo 20 também, tá bom? Isso é importante. O gerenciamento financeiro, administrativo e financeiro dos serviços notariais de registro é de responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive o que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo estabelecer normas, condições e obrigações relativas às atribuições e funções e da remuneração dos seus os chamados prepostos, de modo a obter a melhor qualidade em relação à prestação de serviço. Por isso, o cartório não é só estudar para o cartório, né, gente? Mas você tem que ter aí uma cabeça boa, fazer curso para ter uma gestão no cartório. Tem muito cartório que não se paga no Brasil. Esse é um problema sério.
Você tem que achar o equilíbrio ali da quantidade de pessoas, auxiliares, aluguel, o cartório, qual que é a remuneração? O cartorário oficial, ele não tem uma remuneração fixa. Ele paga todo mundo, todas as despesas do cartório, os devidos repasses, TJ, os devidos repasses são feitos, o que sobra é o salário dele, né? Então, precisa ter uma cabeça muito boa e uma visão de gestor. Investir, sim, talvez em programas, trabalhos digitais, então tem que ter esse controle, senão o cartório não se paga, não. Todo mundo acha que cartório, né, dá rios de dinheiro, não é bem assim, depende do cartório. A administração da atividade, gente, do cartório é totalmente privada, tá? Podendo o titular eleger tanto as ferramentas quanto o seu quadro de funcionários da melhor maneira. Contrata quantas pessoas quiserem, sistemas que quiser, tá? Então isso é importante deixar claro aqui. Os notários e oficiais de registro, eles responderão por perdas e danos, né, pelos danos que eles e seus prepostos causarem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurando aos primeiros, né, direito de reingresso no caso de dolo ou de culpa dos prepostos. A legislação, inclusive, considera nulo o registro lavrado fora dos horários regulamentares em dia que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsáveis o oficial que der causa à nulidade. Isso é importante também. Além disso, além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis por todos os atos em relação aos prejuízos que pessoalmente ou pelos prepostos ou substitutos indicarem, causarem também por culpa ou dolo, tá, os interessados no registro. A responsabilidade civil depende da criminal nos delitos que cometerem. Em análise da evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é importante perceber, até por volta dos anos de 2010, 2009, era clara a consideração da responsabilidade subjetiva dos notários e registradores. Isso era assim, houve uma mudança jurisprudencial. A partir de 2010, 2009, mais de forma específica 2009, encontramos no Superior Tribunal de Justiça decisões que proporcionam, sim, entendimentos da responsabilidade dos notários e registradores. Dessa forma, se tornou a responsabilidade objetiva. Tá? Então, hoje, o entendimento da responsabilidade dos notários e registradores, conforme decisões, a responsabilidade é objetiva, restando ao Estado a responsabilidade subsidiária. Ainda assim, as decisões frisam ser a responsabilidade abstrita a atos, ou aos atos que são próprios da serventia, praticados por delegado pessoalmente ou por seu preposto, tá bom? Isso é importante. A responsabilidade criminal, gente, será individualizada, hein? Então, outro ponto que eu queria trazer para você, aplicando sim o que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. A individualização prevista no caput não exprime os notários e oficiais de registro da sua responsabilidade, isso aparece no artigo 24. Em relação à lei dos notários e registradores, traz o rol das infrações disciplinares e dos deveres do notário e dos registradores durante o exercício da atividade, o artigo 30 e 31. As penalidades de repreensão, multa, suspensão e perda da delegação, conforme o artigo 33. Hein? Serão aplicadas assim para as autoridades fiscalizadoras ou fiscalizatórias após o devido procedimento administrativo e seguirá como prova para apurar a responsabilidade civil e criminal, como visto que são independentes entre si essas responsabilidades, tá bom? Em relação à responsabilidade tributária, é princípio que o tributo deve ser cobrado de quem pratica o fato julgador, ou seja, gente, do sujeito passivo, o direto, o contribuinte, quando para atingir a finalidade do Estado for necessário cobrar terceiro, tem sim a figura do sujeito passivo, indireto, responsável tributário, e esse responsável por disposição legal expressa. Quero trazer para você que é importante que se conheça os desdobramentos da responsabilidade do delegado, né, delegada do cartório e seus prepostos, pois são estes conceitos que trazem ao sistema a segurança e a confiabilidade dos cartórios no Brasil. Visualizar o sistema registral nacional de modo amplo traz uma nova imagem aos usuários, né? Então, por isso é importante entrar nesse mérito na nossa aula. O poder público, que delega, de certa forma, de certo modo, através de leis, que edita, né, delega também a responsabilidade e espera que dentro das serventias a cautela seja sempre observada, tanto nos atos internos quanto durante a qualificação dos títulos e recolhimento de impostos. Tá? A atividade notarial e de registro é incompatível com a da advocacia. Não pode, hein?
quem trabalha no cartório, seja oficial, ele ou ela, né, ou escrevente, ou auxiliar, não pode advogar. É incompatível com a advocacia, porque nós temos a delegação do Tribunal de Justiça, tá bom? Eu espero você na próxima aula. Eu sou engasgo aqui, mas estou de volta. Até já!